Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 25 de novembro de 2021. E vamos ao destaque do dia: reforço no combate aos crimes de fronteira. Programa Vigia entrega viaturas e equipamentos de ponta, como óculos de visão noturna, para policiais de 12 estados. Jéssica Gonçalves. Em 2 anos e meio, foram apreendidos cerca de 1.200 toneladas de drogas, o que causou um prejuízo de mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais ao crime organizado. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue. E vamos falar sobre este gesto de solidariedade que salva vidas e tirar dúvidas sobre a doação em uma entrevista ao vivo com o coordenador-geral substituto de sangue do Ministério da Saúde, Fabiano Romagnolo Ferreira. E você já está pesquisando as promoções da Black Friday? A Voz do Brasil dá as dicas para fugir de pegadinhas e garantir compras seguras. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Um gesto simples de solidariedade que salva vidas. E estamos falando da doação de sangue. E hoje, no Dia Nacional do Doador de Sangue, vamos tirar dúvidas sobre a doação e ações do governo na área, em uma entrevista ao vivo com o coordenador-geral substituto de sangue do Ministério da Saúde, Fabiano Romagnolo Ferreira. Boa noite, coordenador. Boa noite. Coordenador, como já falamos, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Qual a importância dessa data? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença aqui nos estúdios, né? E falar assim que é sempre importante, já faz 57 anos que a gente comemora no dia 25 de novembro, Dia Nacional de Doação Voluntária de Sangue. E como a gente sabe, não tem substituto para o sangue, né? Então, assim, a gente sempre gosta de agradecer e colocar, digamos, essa questão para o Ministério e para a população brasileira da doação de sangue, porque é algo, assim, necessário que assim, as pessoas façam sempre esse ato. É um ato altruísta, né? Uma doação voluntária que as pessoas realizam. Então é sempre muito importante que se mantenha esse ato junto à população brasileira. E, coordenador, como estão os estoques de sangue nos hemocentros do país? Então, esse é outro ponto bem importante de deixar claro. O Ministério, desde o início, né, principalmente agora por causa da pandemia, a gente tem um plano de contingência, a gente tem um fluxo e a gente monitora diariamente os estoques de sangue no país, né? E isso permite a gente dar uma certa confiabilidade para o país como um todo, para a gente fazer essa divisão de sangue entre estados. Então, por exemplo, do ano passado para cá, mais ou menos a gente fez um transporte de 3 mil bolsas pelo país. Então, a gente consegue fazer esse remanejamento, né, e auxiliar os hemocentros, que é quem faz esses estoques locais, a depender da demanda e oferta que eles têm. E qual que é o percentual de brasileiros que doam sangue? Nós estamos dentro dos parâmetros recomendados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde? Sim, a OMS recomenda que seja entre 1% a 3% da população do país seja doador de sangue. Hoje no SUS a gente tem 1,4%. O ano passado deu por volta de 3 milhões de coletas, né, que aí dividindo pelos 203 milhões de habitantes dá esse 1,4%. E então a gente está dentro dos parâmetros. Sempre é bom colocar também que a questão é muito de demanda e oferta, né? Por exemplo, no caso da pandemia, a gente teve uma redução na época da doação, só que também diminuiu a necessidade de sangue. Então a gente monitora isso para fazer esse ajuste junto com os estados, para não deixar que falte sangue para alguma situação de emergência. Pois é, e nesse sentido, em períodos como festas de fim de ano, férias, carnaval, como é que ficam os estoques geralmente? Então, normalmente tem uma redução, né, porque as pessoas começam a se preparar para a festa de final de ano, para sair, mas normalmente é feito um trabalho junto aos hemocentros para poder se manter esses estoques adequados para esses momentos. Agora, o senhor falou que a pandemia teve reflexo nas doações, né? Mas conseguiram fazer esse equilíbrio. Isso. Quem já teve Covid-19 pode doar? Pode. Depois de 30 dias, a pessoa estar assintomática, ela pode fazer essa doação.
Coordenador, existem vários mitos sobre a doação de sangue, de que pode deixar a pessoa fraca, por exemplo. Há algum risco para quem doa sangue? Não, isso é um mito. Normalmente a pessoa pode até sentir mal um pouco, tem alguns casos, mas normalmente é tranquilo. Você tem acompanhamento nos hemocentros onde é feita a doação e não tem problema nenhum. E quem já tomou a vacina contra a Covid pode doar? Pode doar. No caso da Coronavac, 7 dias após, e no caso das outras vacinas, 7 dias após e Coronavac 48 horas. Fazer a retificação. Agora, coordenador, vamos explicar bem direitinho quais são os requisitos básicos para a doação. Então, o principal é ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, né? A pessoa está em bom estado de saúde, isso é um ponto principal. Houve mudanças nesses requisitos de pessoas que poderiam doar? Não, ele teve por causa da Covid, como a gente já comentou. Né? A pessoa que teve Covid, só depois de 30 dias após ficar sintomática, que ela poderia fazer a doação. Tirando isso, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode? Isso, dentro desses parâmetros de requisitos, né? 16, 69 anos, 50 quilos, está bem alimentado, não está em jejum. Uma coisa interessante também é que quem vai doar, a pessoa tem que estar saudável para isso. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. Os hemocentros estão preparados para poder receber as pessoas nesse momento de pandemia. Né? Normalmente estão fazendo agendamento para evitar aglomeração, toda a questão de asepsia, limpeza necessária. E onde é que as pessoas podem buscar informações, quem tiver dúvidas sobre a doação de sangue? Então, aí podem entrar no site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br, ou também junto ao hemocentro local do seu estado. Agora, em relação a esses mitos aí, idosos podem doar sangue? Adolescentes também podem? Podem. Adolescentes entre 16 e 18 anos têm que ter autorização, né, do seu genitor ali, e acima de 69 anos, desde que tenha doado nos últimos 2 anos anteriores. Tem também a questão da tatuagem, né? Isso. A tatuagem, depois de um período, a gente tem essas definições, assim, os hemocentros têm, dos requisitos necessários que são tatuagem, endoscopia, né, e todas as doenças que estão, doenças vinculadas que podem que evitam que a doação seja feita. E o senhor quer fazer um apelo, deixar um recado aí para quem está em casa, que os hemocentros pedem essa doação constantemente, especialmente nesse período, né, de fim de ano que cai? Isso, que cai. Não, é importante sempre, o Ministério gostaria de agradecer inicialmente aos doadores, né, que igual eu comentei, esse dia já faz 57 anos que a gente tem essa comemoração. É muito importante manter esse ato de altruísmo, né, manter a rotina de fazer essa doação, para que a gente consiga permanecer o país sempre atendido nessa questão do sangue, que sempre a gente fala, é um item que é insubstituível, né? Não tem substituto para o sangue. Certo, conversamos então com Fabiano Romaiolo Ferreira, coordenador-geral substituto de sangue do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço em nome do Ministério. E para dar mais detalhes sobre a doação de sangue, a gente preparou uma reportagem. Vamos ouvir. O sangue doado nos hemocentros de todo o país é utilizado no tratamento de pessoas com doenças hematológicas ou câncer. E por quem precisa de transplantes nas emergências, por exemplo. Com as férias, as festas de fim de ano e a chegada do carnaval, esse tipo de ação se torna ainda mais importante. O servidor público Jonas Souza doa sangue desde 2012 e tem atenção especial com essa época do ano. Ainda mais agora, já final de ano, e muitas festas, e aí muita gente precisa, acontece a situação de acidente e outras circunstâncias mais que requer nossa ação de voluntário de doar sangue. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Antes da doação, é importante se alimentar, mas evitar alimentos gordurosos, inclusive derivados de leite. O doador também precisa ter dormido pelo menos 6 horas na última noite e não ter bebido álcool nas últimas 12 horas. Grávidas e mulheres no pós-parto também não. Quem tem tatuagem também não pode doar, certo? Errado. Nesse caso, se a última tatuagem foi feita há mais de um ano, você pode sim fazer sua doação. A técnica em enfermagem Luane Alves sabe disso. Ela fez a última tatuagem há 2 anos e assim que deu o prazo, voltou a doar. E agora eu voltei a vir direto. Eu tinha parado por conta das tatuagens mas eu tô sempre vindo. A mim não vai fazer falta, mas para a pessoa que tá lá no hospital, às vezes salva a vida dela. Para doar sangue, basta procurar as unidades de coleta de sangue, como os hemocentros da sua cidade. Homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes por ano. Mulheres, de 3 em 3 meses, até 3 vezes por ano.
Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 mililitros. O sangue doado é separado em hemácias, plaquetas e plasma e pode, assim, ajudar até 4 pessoas. Reportagem, Márcia Fernandes. Amanhã é dia de Black Friday. E muita gente quer aproveitar as promoções de lojas e na internet. Mas é preciso ficar atento. Daqui a pouco a gente dá dicas para garantir compras seguras. O programa Vigia, que combate o crime organizado e os crimes de fronteira, como o tráfico de drogas, armas e contrabando, vai ser reforçado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública entregou equipamentos de ponta e viaturas para fortalecer o trabalho dos policiais que atuam nas fronteiras dos 12 estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, que fazem parte do programa. Entre os equipamentos estão óculos de visão noturna e coletes à prova de balas. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento de entrega dos equipamentos. São mais de 2.000 equipamentos, entre viaturas, óculos de visão noturna, placas de proteção balística, kits de atendimento pré-hospitalar tático e até binóculos com tecnologia térmica avançada, capazes de detectar um veículo a 8 quilômetros de distância. Esse material será empregado no dia a dia dos policiais que atuam no Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, em 12 estados do país: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, os equipamentos são cruciais para o combate ao crime organizado. Temos uma fronteira de mais de 16.800 quilômetros. A ação em nossas fronteiras e divisas é crucial para impedir que o Brasil seja via fácil para o tráfico internacional de drogas, para o contrabando, para o tráfico de pessoas e demais crimes. Em 2 anos e meio, o programa investiu cerca de 130 milhões de reais em ferramentas de alta tecnologia que dão suporte às equipes em campo, como os drones de alta qualidade de imagem e eletrônicos de radiocomunicação. O programa também revela o resultado de todo este investimento. Foram apreendidos cerca de 1.200 toneladas de drogas, o que causou um prejuízo de mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais ao crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento da entrega dos equipamentos e viaturas e falou sobre a importância do fator humano para que as equipes de profissionais de segurança que atuam nas fronteiras do país alcancem mais resultados. Isso também é essencial. É um casamento. Procuramos ocupar os cargos, usando pessoas que entendessem do assunto, como o próprio Ministério da Justiça, com pessoas acertadas, adequadas para aquela função. Não basta apenas o material. Temos que fazer esse casamento com o fator humano. O programa Vigia atualmente está presente em 14 estados brasileiros. Suas atividades se concentram em 3 eixos principais: operações, capacitações e aquisições de equipamentos e sistemas. Reportagem Jéssica Gonçalves. Abrir o próprio negócio, realizar o sonho da casa própria ou simplesmente fugir de juros mais altos. Tudo vai ficar mais fácil com o novo Marco de Garantias, um pacote de medidas para facilitar o acesso ao sistema de crédito no país. O presidente Jair Bolsonaro enviou hoje ao Congresso o projeto de lei do novo Marco. O pacote de medidas lançado pelo governo federal vem desburocratizar e facilitar o acesso ao sistema de crédito no país. Atualmente, quando uma família ou uma empresa entrega um bem em garantia de um empréstimo, ele fica indisponível, bloqueado ou preso até que a última prestação seja paga. Se precisar de um novo crédito, é necessário pagar juros maiores, porque o financiamento não tem garantia. E com a criação do novo Marco de Garantias, apenas parte do bem fica bloqueada, que é aquela correspondente ao valor da dívida ainda não paga. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, falou dos benefícios da ação. Nós estamos devolvendo ao dono da garantia o seu direito de usá-la. Porque hoje não é assim. Hoje você vai em um banco, por exemplo, você tem uma casa de R$1 milhão, você pega 100 mil emprestado, a casa inteira fica para o banco. Está errado isso. O novo mercado de garantias
torna o crédito mais barato para todos os empresários brasileiros, principalmente para os pequenos, que são aqueles que não têm acesso ao banco. A operacionalização do serviço será feita por instituições gestoras de garantias. O funcionamento deverá ser autorizado pelo Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou que medidas para facilitar o crédito facilitam a inclusão. Então, nós estamos falando de um ambiente de negócio melhor, com mais crédito, mais prazo, mais eficiência e mais inclusão. O novo marco das garantias também vai desburocratizar e agilizar os serviços cartoriais, com a implantação do sistema eletrônico dos registros públicos. A ideia é permitir que os atos e os negócios sejam registrados eletronicamente, que os usuários dos cartórios sejam atendidos pela internet e tenham acesso remoto às informações sobre as garantias de bens, móveis e imóveis. Reportagem Cleide Lopes. O projeto de lei que cria o Serviço de Gestão Especializada de Garantias ainda vai ser analisado e votado pelo Congresso Nacional antes de entrar em vigor. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Para aprimorar a atuação em situações de emergência e de apoio à população em desastres naturais, o Ministério da Defesa realiza um treinamento entre as Forças Armadas e a Defesa Civil. O treinamento ocorre até amanhã em Curitiba. Desastres naturais causados por chuvas intensas e inundações podem ocorrer em países de clima tropical como o Brasil. A fim de oferecer pronta resposta à possível situação de calamidade pública, ocorre nesta semana no 27º Batalhão Logístico em Curitiba, no Paraná, o exercício conjunto de apoio à Defesa Civil. Além de militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, integram a atividade representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado, entre outros órgãos federais e estaduais. Uma das simulações é de enfrentamento das consequências de uma forte chuva no litoral do Paraná. O chefe da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa, Coronel Alexandre Saraiva do Nascimento, esclarece que a resolução das situações acontece de forma virtual. Esses problemas simulados vão tramitar num sistema de planejamento operacional, que já é um sistema utilizado pelo Ministério da Defesa. Então, eles não vão correr por papel, mas sim por uma rede de computadores. O principal objetivo do exercício é criar sinergia. Então, é entender o que o outro faz. Então, entender o que a Defesa Civil faz, a Defesa Civil entender quais são o que as Forças Armadas fazem, para que numa situação real, esse fluxo de informações, de necessidades, de contatos, seja muito mais facilitado. Ao todo, participam do exercício conjunto de apoio à Defesa Civil 100 pessoas. O Coronel Nascimento exemplifica alguns dos problemas simulados, solucionados pelos participantes. Situações de bloqueio de via, ação de agente químico, desaparecimento de pessoas, assistência social, oferecimento de alimentos, de água. Na verdade, nós temos mais de 36 incidentes que vão ocorrer nos 4 dias de exercício. Entre 2008 e 2021, o Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, executou no Brasil e no exterior mais de 40 ações em apoio à defesa civil e de ajuda humanitária. Reportagem Lani Barreto. Beneficiários com o NIS, número de identificação social final 7, receberam hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil, novo programa social do governo. O saque é feito com o cartão Bolsa Família utilizando a mesma senha. No Auxílio Brasil, o benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20% em relação ao Bolsa Família, passando de pouco mais de R$ 186 para quase R$ 225. Neste primeiro mês do Auxílio Brasil vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias. Vão ser 3 bilhões e 250 milhões de reais circulando na economia. A China liberou a entrada de carne bovina brasileira que já estava certificada pelo país. O comunicado foi recebido pelo Ministério da Agricultura e vale para lotes certificados até o dia 3 de setembro deste ano. As cargas de carnes já estavam em trânsito para a China quando o Brasil identificou e comunicou ao país asiático
2 casos de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca, em frigoríficos de Mato Grosso e Minas Gerais. Desde então, as exportações de carne para o país asiático estavam suspensas temporariamente. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a negociação com a Administração Geral de Alfândegas da China, a GACC, para o retorno das exportações regulares para a China continuam. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. Em setembro, após os casos, a Organização Mundial de Saúde Animal concluiu que não existia risco para a cadeia de produção bovina do Brasil, nem para a saúde humana ou animal. Momento Saúde. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou que a Pfizer inclua a dose de reforço na bula da vacina contra a Covid-19 fabricada pelo laboratório. A bula vai ter a indicação da dose de reforço para pelo menos 6 meses depois do recebimento da segunda dose, para pessoas com 18 anos de idade ou mais. A decisão da Anvisa avaliou os estudos apresentados pelo laboratório e concluiu que as evidências científicas demonstram segurança e eficácia para a aplicação da dose extra. Amanhã é dia de Black Friday. Tem muita loja de rua, de shopping ou online que já antecipou as promoções e descontos. Mas se você está se preparando para aproveitar alguma oportunidade para comprar aquele eletrônico que você está namorando há um bom tempo, ou um livro, roupa ou sapato, é preciso ter cuidado para não cair em golpes, principalmente em compras online. Nós preparamos uma reportagem para te ajudar a não cair em pegadinhas e garantir compras seguras. Desconto. Essa palavrinha parece mágica, né? E chegou a época do ano em que ela tá para todo lado. É a Black Friday. Tem gente que espera ansiosamente por essa data e comprar online com apenas alguns cliques no celular ou no computador é fácil demais, mas com tanta gente comprando, é preciso ficar atento para não cair em golpes. Foi o que aconteceu com a corretora de imóveis Andresa Teles, de Brasília. Ela confiou numa promoção, comprou um perfume, nunca recebeu e não conseguiu o dinheiro de volta. Eu vi que ele estava bem mais barato do que o normal e eu falei, nossa, vou comprar. E aí eu entrei no site, efetivei a compra, passei ele no cartão. E a partir desse momento eles me mandaram uma mensagem no WhatsApp com um código de rastreio e vi que ele não funcionava. Então eu não consegui cancelar a compra e fiquei em prejuízo. Para evitar que a Black Friday vire um pesadelo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública dá dicas para que os consumidores tenham mais cuidado nas compras digitais. Esteja atento ao preço. Cuidado para não comprar pela metade do dobro. Cuidado também com e-mails com promoções tentadoras demais. Não coloque seus dados em qualquer página da internet. Confira a política de troca e cancelamento da compra. Cheque se o site onde está anunciada a promoção é seguro e confiável. A diretora do Departamento de Proteção ao Consumidor do Ministério da Justiça, Lilian Brandão, explica que o governo federal tem uma plataforma na internet onde é possível checar os dados das lojas. O consumidor.gov.br, onde existe um ranking, onde é possível verificar todas as credenciais desses fornecedores e caso não seja possível, dentro ali, resolver o seu problema, também é possível procurar todo e qualquer PROCON que esteja mais próximo à sua residência. O comércio eletrônico cresceu significativamente com a pandemia e também bateu o recorde de reclamações. Dados do consumidor.gov.br mostram que em 2019 foram 63.800 registros de reclamações, enquanto no ano passado foram 119 mil registros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os universitários que fizeram as provas do ENAD no último domingo já podem consultar os gabaritos preliminares das questões de múltipla escolha. Os cadernos de provas das 30 áreas avaliadas também podem ser consultados. Quase 490 mil estudantes fizeram a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O ENAD é uma prova que avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho. O exame também atesta a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil. Os gabaritos e as provas podem ser acessados pela internet em gov.br/INEP. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.